Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais, agora no Público. O nosso convidado de hoje é o físico Pedro Linde, professor e investigador na Universidade Metropolitana de Oslo, na Noruega. Doutorou-se em Física e Matemática na Universidade de Lisboa em 2003, tendo tido depois um percurso fortemente internacional. Após o doutoramento foi para a Universidade de Stuttgart, na Alemanha, regressou a Portugal em 2008, onde permaneceu durante 5 anos na Universidade de Lisboa. Voltou depois para a Alemanha, onde ficou 8 anos, primeiro na Universidade de Oldenburg e depois na Universidade de Osnabrück, onde concluiu a habilitação, a agregação em Física. Em 2019 foi para a Noruega, de onde nos fala hoje, e onde é professor de computação científica. Desde 2021 lidera o grupo de investigação NordStar, Nordic Center for Sustainable and Trustworthy AI Research. Trabalha também com computação quântica. Tem o curso completo de violino do Conservatório, que fez em Lisboa. É também compositor musical. Tem interesse pela filosofia, em particular pela ética. É coautor do livro Dois Dedos de Conversa sobre o Dentro das Coisas, publicado pela editora Frente e Verso em 2013. Nele, assumindo-se como ateu, troca argumentos com o padre jesuíta Bruno Nobre acerca da existência de Deus. É ainda um dos autores do livro Caos e Complexidade, Novos Conceitos para a Gestão de Organizações, saído em 2016 na editora RH. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, David. Olá, Carlos. Olá, Pedro. É um gosto estar contigo. Eu fiz um dos prefácios para esse livro com o nosso colega jesuíta, porque ele é também físico, como nós, não é? É verdade. Vamos começar pelo princípio. Eu sei porque é que fui para a Física, mas gostava muito de saber porque é que também foste para a Física. Ok, boa pergunta. A Física interessou no sentido em ser uma atividade que nos permite conhecer as leis mais fundamentais, o universo. Confesso que não era uma coisa que me prendia exclusivamente a atenção. A introdução simpática do David também faz ver que sou um bocadinho disperso nos meus interesses por outras coisas. E aconteceu que no final do secundário eu estava também numa escola de música, interessava-me por filosofia, lia várias coisas em casa. Na altura até era possível fazer exames nacionais em outras especialidades que não a nossa. Eu estava já não sei se chamava ciência, não sei, mas eu tinha aquelas, no 12º ano, tinha a matemática, a física e a química, não tinha filosofia, mas era um assunto que me interessava e estava dividido entre as três coisas, na verdade, a filosofia, a composição em música, estava a acabar o curso de violino, podia ir para a Escola Superior de Música, e a física. E eu inscrevi-me, na verdade, para todos os exames. Depois não cheguei, os primeiros exames foi a matemática e a física, e acabei depois por ir de férias e desisti, vou para a física. E a razão principal eu acho que era, eu tinha a vaga sensação, obviamente que errada, que se eu estudasse a física era das três aquela que eu precisava de mais ajuda para estudar. Ou seja, achava que, tirando um curso de física, eu depois iria ter tempo para poder estudar sozinho as outras duas coisas, o que é obviamente falso, mas fico contente de poder ter feito esses trabalhos também em composição e em filosofia, que não são de certeza trabalhos de fundo, obviamente, foram oportunidades. Mas eu diria que são essas duas razões. Foi uma questão, se calhar, de oportunidade e da motivação intrínseca que tenho. Havia concorrência da física, estou a ver a filosofia e a música. Olha, eu da filosofia também, da música nem tanto. Mas se deste um salto, a certa altura deste um salto para o estrangeiro, andaste na Alemanha, eu também estudei na Alemanha, e agora estás na Noruega. Porquê é que saíste do país, pá? Eu acho que o David também contou isso. Portanto, eu fui para a Alemanha, voltei para Portugal e depois voltei para a Alemanha. E as duas saídas do país foram por razões diferentes. Eu fiz o meu doutoramento em Lisboa, em Física e Matemática, como disse o David. E eu acho que é importante, acho que todos nós cientistas aqui, vocês os dois concordarão, que é importante para um cientista ter uma carreira internacional
esteja em que país estiver, isso é importante. Portanto, a primeira saída foi uma saída tática. Eu quero ir para um bom instituto que me interesse, que faça um trabalho dentro das minhas competências e onde eu possa desenvolver a minha carreira académica. E nessa altura a ideia seria acabar por voltar, passado alguns anos. E que foi o que eu fiz. Em 2008 voltei... Mas para reincidiste na saída, não? Hã? Para reincidiste, voltaste a sair. Não? Sim, e isso aconteceu, foi em 2013, foi já um pouco dentro dos problemas que havia no país, como vocês sabem. Sim, a Troika. Com a Troika, e aconteceu, eu tinha uma colaboração bastante estreita com a Universidade de Oldenburgo, e eles perguntaram se eu queria, era um lugar temporário, era um pós-doc temporário de 3 anos, mas eles perguntaram se eu queria ir, e tinha alguma abertura familiar nesse sentido. A minha mulher é alemã, ela também... Então falas alemão. Sim, eu sou, na verdade, sou híbrido. O meu pai é alemão, minha mãe é portuguesa. Eu costumo dizer que sou um verdadeiro europeu. E, portanto, a segunda saída que fiz foi por razões mais de foro financeiro. Agora estás na Noruega e não pensas voltar? Não, agora sou aqui full professor, tenho aqui, o meu filho já fala norueguês pelos cotovelos. Tu falas norueguês? Eu falo um bocadinho, sim. É difícil dar aulas. A minha mulher é fluente, ela está a acabar agora o doutoramento em História na Faculdade de Humanidades. Ela já faz seminários e já escreve artigos em norueguês. Eu arranho. Não está ao nível do inglês, mas está melhor do que é o norueguês de supermercado. É o norueguês de supermercado, exatamente. É uma língua de facto estranha. Mas pronto. Vamos então falar de ciência. Diriges um centro de investigação que tem por finalidade estabelecer um novo modelo de investigação em inteligência artificial. Um modelo não só sustentável, como fiável. A palavra-chave aqui talvez seja sustentável, não é? Porque a inteligência artificial tem um grande consumo de energia, pouca gente sabe isso. Fala-se muito dos perigos da inteligência artificial e muitas vezes esquece desse grande perigo que é o uso imenso de energia. Exato. A inteligência artificial está hoje nas bocas do mundo, mas muita gente ouve falar e não sabe bem o que é. Eu gostava de ter a tua definição. Como é que tu defines a inteligência artificial e, dada a tua definição, se há razões para os receios, os medos que algumas pessoas alimentam? Bom, a inteligência artificial, historicamente, tinha o grande intuito, digamos assim, de fazer com que a máquina pudesse um dia fazer todas as tarefas que o ser humano faz, que é o chamado o General AI. Eu não faço parte bem desse grupo que acha que um dia a inteligência artificial vai substituir todas as facetas humanas. Eu também não, já agora. Também acho que não. E a principal razão, eu acho que a principal razão é que uma máquina, por construção, segue um algoritmo. E nós, como seres humanos, o nosso comportamento nem sempre é algorítmico, não é redutível a uma sequência de tarefas. Mas a inteligência artificial acho que pode ajudar-nos a resolver muitas coisas. Eu lembro bastante, eu estava hoje de manhã a pensar o que é que eu vou falar nesta entrevista e lembrei-me de um livro que tu escreveste, Carlos, que eu li na minha juventude. Diz. Que é vocês até têm isso anunciado aqui no podcast, é o Universo, Computadores e Tudo o Resto. Exato, é um livrinho pequenino, ninguém leu, não me digas que leste isso. Muito pequenino e que tem em página, acho que foi de lá que eu tirei uma citação que citei na minha tese de doutoramento, em que tu dizes qualquer coisa como o Kepler, acho que era o Kepler, não tinha na altura dele um computador à mão, mas se o tivesse, é bem provável que ele o fosse usar para chegar às suas 3 leis. E eu concordo muito com essa frase, e eu acho que o mesmo se passa com a inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial não está cá para nos assustar ou para nos substituir, digamos assim, mas está cá para nos dar melhores armas, digamos assim, para resolvermos os problemas que temos. O grande problema é que a inteligência artificial hoje em dia acaba por ser como a nova eletricidade,
como disse um guru da área, ou a energia, digamos assim. Ela pode ser usada no bom ou no mau sentido, como a energia nuclear, por exemplo. E é isso que hoje em dia, devido à capacidade computacional que existe, tem que se ter um pouco cuidado. Não é só aquilo que tu levantaste com a questão da sustentabilidade. É verdade que as grandes plataformas, a Google e assim, usam quantidades de energia enormes, equiparáveis a cidades. O consumo energético é muito grande. Mas também há parte como o AI, que está em todas as nossas rotinas diárias, se relaciona connosco próprio. Ou seja, qual é a nossa perspectiva que nós temos em relação aos vários algoritmos com que lidamos, quando, por exemplo, tentamos escolher produtos numa página da internet, ou quando tentamos fazer a avaliação de determinados procedimentos, etc. Há um livro muito engraçado, eu agora já não me lembro do nome da autora. É um livro que se chama, eu não sei se está traduzido em português, o título original é Weapons of Math Destruction. Math é matemática, M-A-T-H, não é um trocadilho. E é um livro de 2016 ou de 2017. Acho que não está traduzido, mas sei o que é, eu sei o que é. É um livro muito engraçado e foi um dos livros que me fez interessar digamos assim, pela parte não técnica da inteligência artificial, que tem a ver com ela é bastante crítica, digamos assim, em relação à inteligência artificial, no sentido à forma como ela é usada. E ela dá um exemplo que, algures nos Estados Unidos, agora não me lembro dos pormenores, foi aplicado um algoritmo para avaliar os professores, a performance dos professores em escolas. E o algoritmo estava feito de uma maneira, digamos, para otimizar determinadas variáveis, que não eram necessariamente as variáveis que eram funcionais que os alunos, por exemplo, escolhiam para achar que um professor era melhor do que outro. E o algoritmo acabou por dar recomendações de despedir ou, não sei, fazer um downgrading de professores que eram vistos dentro das próprias escolas e pelos alunos e pela comunidade dos pais e dos docentes como bons professores, mas que, segundo o algoritmo, eram maus professores. O algoritmo está errado, não está alinhado connosco, não é? E agora tu perguntaste o que é o AI. A inteligência artificial é muito poderosa no sentido em que, pelo poder computacional, é possível hoje em dia fazer algoritmos que aprendem, digamos assim, é chamado Machine Learning. Machine Learning não é traduzido para português, para não aprendizagem automática. Ok, aprendizagem automática, no sentido em que é possível dizer ao computador para explorar um número muito grande de possibilidades, de maneira a detectar padrões dentro dos dados que estamos a fornecer ao computador que nós não conseguiríamos, se calhar, descobrir. O problema é que esses algoritmos estão sempre acoplados a uma função que o computador procura maximizar ou minimizar, dependendo da função que é. Dito de outra maneira, se eu estou a tentar avaliar professores, no sentido de desenvolver um algoritmo em que eu meto muitas variáveis lá e o que eu procuro é maximizar as notas que os professores dão aos alunos, por exemplo, eu posso estar, provavelmente, a cometer grandes injustiças em professores que, não sendo muito competentes, são muito benevolentes a dar notas. E, portanto, é isso que é necessário tomar em consideração hoje em dia com o AI. Muito bem. Sim, diz. A questão da sustentabilidade, não é? Disseste que não é apenas a poupança de energia. O que é que entendes por inteligência artificial sustentável? Há dois fatores, principalmente. Um deles é a energia, definitivamente. E aí entramos no campo da computação não convencional, digamos, das tecnologias emergentes. Um dos computadores que existem que são energeticamente mais eficientes é aqueles que temos aqui dentro da cabeça, é o nosso cérebro. O nosso cérebro gasta uma energia equivalente a uma lâmpada de algumas dezenas.
Diz? Mas o nosso cérebro é um computador com uma grande memória, mas com uma capacidade de processamento baixíssimo, não é? Segundo o Carl Sagan. É como se tivéssemos um grande disco rígido, mas em termos de velocidade de processamento somos inferiores a uma máquina de calcular de bolso. Mas ainda assim, a quantidade de energia que nós gastamos para fazer todas as nossas tarefas é muito digamos assim, desproporcionalmente baixo comparando com essa máquina de calcular, diria eu. Isso por um lado. O outro lado tem a ver com a complexidade computacional, ou seja, a sustentabilidade não tem só a ver com a questão energética, e para a questão energética hoje em dia o que se tem feito é a desenvolver alternativas computacionais que trabalham com o silício, com o computador convencional e com substratos biológicos, por exemplo, com células neuronais. Isso ainda está ainda é uma tecnologia muito emergente, mas que está a ser desenvolvida. E outra parte é a parte do poder computacional, digamos assim, da complexidade computacional, que entronca na computação quântica, por exemplo. Ou seja, há problemas que nós conseguimos resolver se for com uma quantidade de dados relativamente baixa e se pudermos usar meios relativamente extensos, mas que se fizermos, se aumentarmos esse problema, o número de combinações muito de uma maneira desmesurada, já não conseguimos resolver esses problemas. Então, ia-te perguntar também se é possível desenvolver uma ética artificial. Portanto, há bocado falaste da questão dos professores, portanto, isso aí há questões que têm a ver com o modo de agir ou com decisões em relação ao modo de agir, não é? Despedir ou não despedir um professor, ou promovê-lo ou despromovê-lo. Portanto, esta ideia de incorporar um modo de agir de acordo com princípios e valores humanos pode ser integrada num sistema artificial? A minha resposta é não sei, e não sei se alguém sabe. Eu acho que o primeiro passo é necessário avaliar o que é que se entende por tentar medir, digamos assim, o que é que seria, o que é, como é que se pode medir quão ético é um algoritmo, digamos assim. A primeira coisa é que, do ponto de vista da fiabilidade, qual foi o termo que o Carlos usou? Fiabilidade? Fiabilidade, foi esse. Para trustworthiness. A primeira pergunta, se calhar, é tentar pensar como é que podemos medir a fiabilidade de um algoritmo, no sentido em que, se para o mesmo problema fornecermos dois algoritmos diferentes, podemos dizer este é mais fiável, o algoritmo A é mais fiável do que o algoritmo B. E a fiabilidade tem muitos aspectos. Tem, para já, aspectos técnicos, como, por exemplo, a performance que o algoritmo tem, mas depois tem aspectos muito sociais, que estão completamente para lá do próprio algoritmo. Por exemplo, quão fiável acha o usuário do algoritmo que o algoritmo é em si. Houve um estudo há alguns anos atrás, foi alguns dos primeiros algoritmos de Deep Learning que usaram para fazer uma previsão do risco de um paciente desenvolver uma doença cardíaca. E o algoritmo foi treinado, foi testado e tinha uma performance bastante superior a de humanos, a de clínicos, e quando o algoritmo foi dado aos clínicos como um suporte, digamos assim, para assistirem aos seus pacientes, viram que só 25% dos clínicos usavam esse algoritmo nas suas decisões. A maior parte rejeitava. Ou seja, podia ser porque os próprios clínicos não entendiam como o algoritmo funcionava, portanto, a parte da transparência, da explainability, como é que se traduz? Ser sistemas auditáveis, não é? Auditáveis, explicáveis em termos humanos, não é? Auditibilidade. Como é que isso pode afetar o próprio usuário, é uma coisa que hoje em dia está a ser usado em inteligência artificial. E é por isso que cada vez mais já não se fala só de inteligência artificial,
fala-se de explainable AI ou trustworthy AI ou sustainable AI. Percebo. Para pelo menos poder explicar porque é que se despede o professor, não é? Mas é possível os algoritmos de inteligência artificial podem ser levados para esse domínio, para explicações daquilo que estão a fazer. Exato, porque o problema também é como os algoritmos hoje em dia são bastante complexos, ou seja, o poder computacional é tão grande que podemos explorar os dados de maneiras das quais perdemos completamente Tal caixa negra, não é? Black box. Uma caixa negra. Tornam-se caixas negras. Mas pode não ser caixa negra, não é? Pode haver transparência. E são essas exatamente as técnicas de explainable AI, por exemplo. Também a sustentabilidade é também isso, não é? Para a sustentabilidade é um pouco diferente. A fiabilidade é também isso. Sim, a fiabilidade é exatamente. Mas Pedro, só para terminar este assunto, mas tu recusarias um algoritmo de inteligência artificial, um sistema de inteligência artificial que se demonstrasse ser muito preciso, por exemplo, a fazer diagnósticos médicos, mas que não fosse explicável em termos humanos? Eu se calhar não. Mas se tu tens esse algoritmo e pões esse algoritmo ao serviço dos clínicos, e os clínicos dizem-te, olha, eu não me interessa que ele diga que este paciente tem mais ou menos risco, porque eu não percebo, é uma caixa negra. Não vou usar. Se não se vai usar, porque é que estamos a desenvolver um algoritmo desses? Essa é a grande questão. Muito bem. Avançando então, portanto, o teu centro de investigação tem 2 computadores quânticos, pelo menos 2 que eu sei, que eu vi na internet. Sim, tem só 2 e são pequeninos. Tu podes explicar o que é a computação quântica, o que é que fazem esses teus computadores e que expectativas tens para a computação quântica? Ou, por exemplo, qual é a ligação que esperas que possa haver entre a inteligência artificial e a computação quântica? Ok, são várias perguntas. Em primeiro lugar, é importante dizer que os nossos computadores quânticos, estamos muito orgulhosos deles, mas foram comprados, o mérito é do fabricante, e são pequeninos. Portanto, o primeiro tem 2 qubits e o segundo tem 3, que é já um aumento de 50%. E o que é que faz um computador com 2 qubits ou com 3 qubits? Podes resolver, nós não usamos eles para fins de investigação, usamos eles mais para fins pedagógicos, com os estudantes de mestrado, mas pode-se, com 2 qubits, já dá para, por exemplo, podes resolver uma equação de difusão, podes resolver alguns problemas matemáticos simples. Coisas que nunca conseguirias com 2 bits, suponho. Coisa que não conseguirias com 2 bits. Sim, não conseguirias com 2 bits, não. A questão, o que é a computação quântica? A ideia em si é uma ideia relativamente velha, tem cerca de meio século, e houve já artigos do próprio Feynman sobre isso, em que, isso até tem a ver com os físicos, provavelmente o Carlos sabe disso mais do que eu, em que pessoas que trabalhavam principalmente em física quântica depararam-se com problemas computacionais dos computadores de altura para resolver problemas em física quântica. E então a ideia seria que, se calhar, para resolver um problema quântico, nós necessitamos também de um computador quântico, de um algoritmo. Na altura não havia base tecnológica para isso, e hoje em dia já há. O que um computador quântico faz é, num computador convencional, nós temos as chamadas portas digitais, que podem ter 2 estados sempre, ou estão ligadas ou desligadas, é 0 ou 1. E o background teórico que está por trás disso é que nós podemos representar todos os números e podemos representar as operações entre esses números só com 0s e 1s. E, portanto, fazendo isso num número suficiente de vezes, conseguimos fazer os cálculos que hoje em dia os computadores fazem. Um computador quântico, o que faz é, usa exatamente os fenómenos ao nível quântico, em que nós deixamos de ter portas digitais, passamos a ter outras entidades, que são chamados qubits, e esses qubits podem estar ligados, desligados, ou qualquer coisa entre os 2. E isso permite, agora, 2 coisas. Uma é que, quando os vários qubits estão ligados entre si, eles vão ter uma sobreposição, ou seja, nós vamos poder sobrepor os vários estados que eles estão. Não é uma combinação de 0s e 1s, vai ser uma sobreposição
de várias coisas que estão entre 0 e 1. E a segunda coisa é aquilo que se chama entanglement, Carlos. Entrelaçamento. Obrigado. Eu peço imensa desculpa, mas não. É normal, quem tenta aprender norueguês deixar... Como é que se diz entrelaçamento em norueguês? Eu não sei. Não sei. Olha, não sei. A gente usa sempre a terminologia inglesa. E o entrelaçamento, o que significa é que em algumas sobreposições especiais destes qubits, por vezes basta só observar qual é o estado em que um qubit está para saber o estado dos qubits todos a que ele está ligado, dependendo de como essa sobreposição está feita. O que é que isso significa? Porque é que isso faz com que a computação possa potencialmente ser mais poderosa? Imaginemos que a gente tem um problema combinatório muito grande para resolver e que queremos resolver num curto espaço de tempo. O exemplo que eu costumo dar sempre é, imaginem que temos um médico que precisa de decidir sobre uma determinada clínica terapêutica para um cancro de um determinado paciente. Ele tem montes de dados sobre esse paciente, tem um historial muito vasto e tem uma panóplia muito, muito vasta também de drogas e de diferentes terapias que pode aplicar. Se ele tiver um único computador e se ele tivesse tempo suficiente, ele ia explorar cada uma das possibilidades e ver qual seria a eficácia e tomar a sua decisão. Como ele não tem tempo suficiente, o que hoje normalmente se faz é tentamos fazer aquilo que se chama paralelizar computadores, ou seja, dividimos esse número de combinações muito vasto em pequenos grupos e deixamos cada um número muito grande de computadores poderem fazer os seus cálculos. O computador quântico, idealmente... Faz tudo ao mesmo tempo. O computador quântico tenta, através deste... esqueci-me da palavra, entrelaçamento. Através deste efeito, deste fenómeno quântico, tentar fazer de um único cálculo para poder ter a solução para todas as combinações possíveis. Portanto, é tentar combinar o melhor dos dois mundos. Muito bem. Nada vem sem um senão. O grande problema dos computadores quânticos é que, exatamente, trabalham com fenómenos no mundo quântico. E ao nível quântico, ao nível dos átomos, todos os pequenos ruídos, tudo o que acontece dentro do computador pode influenciar, pode estragar, digamos assim, o cálculo que está a ser feito. É o problema do ruído que tem que ser resolvido. Tem que funcionar a temperatura muito baixa, não é? Exatamente. E a grande solução que hoje se faz, os maiores computadores quânticos, eu acho que é o da IBM, neste momento, que tem 1000 e tal qubits, o que se tenta fazer é baixar a temperatura de todo o computador para temperaturas muito baixas, de maneira a reduzir esse ruído. Mas também poupa muita energia, quer dizer, o funcionamento dos computadores quânticos é energeticamente muito mais favorável do que os computadores convencionais, não é? Mas o grande problema é que ainda não é equiparável uma coisa à outra, não é? Pois. Os computadores quânticos não resolvem ainda ter um Google dentro dele. Isso é uma boa questão. Como é que se funciona com um computador quântico? Tem um sistema operativo próprio? Sim, portanto, os nossos computadores quânticos... Não tem Windows? Não tem Windows, não. Eu também não tenho Windows. Nem o Linux. O Linux também não é quântico. Não, mas tem uma determinada uma interface. Isso é talvez uma das coisas interessantes na computação quântica hoje em dia, é que a forma de programar é completamente diferente. Portanto, quem está habituado hoje em dia, muita gente já programa em Python, mesmo não estando dentro das ciências da computação, mas a programação de um algoritmo quântico, de um computador quântico, ainda é muito feita com base numa simbologia, digamos assim, que ainda vem muito da física quântica, o que dificulta um pouco o seu ensino a audiências fora da área. Isso é uma das grandes discussões que temos. Nós temos aqui um curso de computação quântica ao nível do mestrado e nós tentamos preparar os materiais para uma audiência vasta, ou seja, assumindo que os alunos não têm necessariamente um background em física
Olha, e a pergunta que o David fez há pouco da ligação com a inteligência artificial, o que é que se espera? Isto pode ser explosivo, não é? Juntar a computação quântica com a inteligência artificial. Sim, isso vai levantar outros tipos de problemas, porque se os algoritmos quânticos vão de facto ser muito poderosos, que façam estes cálculos em um só passo, digamos assim, levanta outros problemas, por exemplo, ao nível da segurança. Por exemplo, os problemas da criptografia, a segurança de máquinas e de cifrar códigos, vai passar também a ser muito mais fácil usando... Os das criptomoedas, por exemplo, pode ser o fim das criptomoedas? Não sei. Isso não sei. Porque se baseia numa criptografia, não é? Portanto, há quem tema que a computação quântica possa, enfim, dar um avanço e quebrar códigos que um computador convencional levaria milhões ou milhares de anos a quebrar, não é? Exato, isso seria um problema. E, portanto, ao nível da segurança, que é outro dos aspectos da trustworthiness, da fiabilidade, a segurança e também, não só a segurança, mas também o acesso a dados, portanto, a privacidade, podem ficar prejudicadas, não é? Yeah. Ora bem, estamos a aproximar-nos do fim, o tempo voa, mas queríamos correr ainda passar por dois assuntos. Temos de passar a correr. Um é sobre aquele livro do Bruno Nobre, em que ambos discutem a crença em Deus, assumindo o papel de ateu. Como é que vês a relação da ciência com a religião? Isto é um problema que não foi resolvido com aquele livro, não é? Claro que não. São compatíveis? Uma pergunta concreta. São compatíveis? Sim, há várias perspectivas aí. A minha perspectiva é que são compatíveis, sim. São compatíveis no sentido em que acreditar ou não em Deus, ou as razões ou não para acreditar em Deus, não são necessariamente do foro científico. Essa é a minha posição. Não há uma prova científica da existência de Deus. Olha, nem uma prova científica de ele não poder existir, digamos assim. Muito bem. Portanto, mantens a tua posição de não veres a presença de Deus, mas admites perfeitamente que outras pessoas, como é o caso do Bruno, tenham essa presença como certa, não é? Sim, eu perdi-vos agora um bocadinho, mas eu mantenho a posição que tive ao longo do livro com o Bruno. Sim. Quando escrevemos, já foi há uns 10 anos, creio eu. Muito bem, não te converteste. Portanto, mas... Eu continuo ateu, ou seja, agora o que eu digo é, eu acreditar que Deus não existe, faço porque faz mais sentido. E tenho argumentos racionais para tais, mas não tenho argumentos científicos. Claro, claro. Portanto, para terminar, vamos querer saber da tua música. Tu possuis, como já referimos, uma formação avançada em violino. Também és compositor. O Einstein tocava violino, mas não compunha. Portanto, pelo menos numa coisa já bates o Einstein. Qual é o papel da música na tua vida e como é que ela se liga à física? Tens tocado? Tens composto? O papel da música na minha vida é muito grande, mas a minha relação com a música está a ficar cada vez mais curta por falta de tempo. Sinto-me muito elogiado por ti dizeres que eu sou compositor. Eu componho música, sim, não sei se me posso chamar compositor, porque não é o que me paga é literal, quem compõe é Exato. Compositor. Não é o que me põe o pão na mesa, digamos. Mas sim, composição foi, como eu disse, no final do secundário era uma das coisas que eu teria gostado de estudar também, mas é preciso tempo. E tens composto? Não. Não tenho. E tocado violino? Também não. Eu espero que a minha mulher não ouça isto, porque ela vai me voltar a chatear que eu nunca mais toquei violino. Olha, pegando no Einstein, que o David referiu, ele adorava os clássicos, o Mozart, o Schubert, etc. Quais são os teus compositores preferidos? Já que não és compositor, mas tens compositores de que gostas. Sim, claro. Bach não se pode considerar preferido porque
Bach é como se fosse a verdade na música, não é uma coisa que não... Está fora de tudo, não é? Está acima de tudo, não é? Está fora de tudo. Mas depois, assim, preferidos, tenho Beethoven, é sem dúvida, está sem dúvida no meu top. E depois, mais dentro dos românticos, gosto especialmente de Sibelius e de... Esse é nórdico. Esse é nórdico, é finlandês, sim. Grieg, norueguês, não gosto assim tanto. O Carl Nielsen, dinamarquês, também não tanto. Mas o Sibelius gosto muito. Talvez também porque era violinista, não sei. Mas as sinfonias de Sibelius são talvez das minhas preferidas. Então fica aqui a sugestão para terminar. Procurem, enfim, na internet músicas de Sibelius para encontrarem afinidades com o nosso convidado de hoje, que foi Pedro Lind, físico na Noruega, que trabalha em computação, complexidade, inteligência artificial, enfim, combina um conjunto de tópicos que são de grande atualidade no mundo científico de hoje. Muito obrigado, Pedro, e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Obrigado. O público fica no ouvido.